Nessa aula que você vai assistir agora, eu quero te passar os 5 passos para você conseguir ser rapidamente aprovado no seu concurso que você deseja. Esses 5 passos são os seguintes: análise de edital, cronograma, resumos, revisões e resolução de questões. Esses são os 5 passos fundamentais se você quiser ser aprovado em qualquer concurso público ou em qualquer prova que você vier a fazer. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Luiz Gazola, eu já ajudo pessoas a passar em concursos públicos há um certo tempo. E eu quero contar um pouquinho da minha história, como que foi esse início da minha vida nos concursos públicos, como que eu comecei a ajudar as pessoas a passar também, e a situação de hoje, nesse dia que eu estou gravando, dia 2 de janeiro de 2020. E eu quero contar para você um pouco da minha história dos concursos públicos e como que eu comecei a ajudar as pessoas a passar também em concursos públicos. A minha história começou bem antes da minha primeira prova, que na verdade eu trabalhava em empresas privadas. E eu tomei uma decisão de trocar uma empresa grande por uma empresa menor e com uma promessa que acabou não sendo cumprida. E em menos de 2 meses eu fui mandado embora dessa empresa. Rapidamente eu consegui um outro emprego, mas aquele medo de ser mandado embora permaneceu durante muito tempo mesmo. Era sempre muito estressante para mim, independente do tipo de trabalho que eu fazia. Era muito estressante por esse medo de ser mandado embora. Nunca aconteceu outra vez, mas o medo permanecia. Isso é muito ruim. E durante um certo tempo eu acabei mudando também de outras empresas, passei a trabalhar em outros lugares e acabei indo para o Mato Grosso. E lá a minha esposa me sugeriu fazer um concurso público. Na hora eu fiquei muito assustado, porque assim, para mim concurso público era praticamente impossível. Para mim, eu nunca imaginei que eu pudesse passar em concurso público. Na minha cabeça, na minha mentalidade, só gênio passa em concurso público. Então, para mim, houve uma certa resistência no início, mas eu decidi fazer. Era um concurso público para o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, e a concorrência foi realmente muito grande. Eu não tinha muito tempo para estudar. Eu estudava na parte da noite, entre 18 e 22 horas, na grande parte do tempo, e nos finais de semana, porque eu trabalhava em outra empresa também. Então, eu decidi arriscar, no sentido de, bom, deixa eu tentar fazer essa prova para ver o que vai acontecer. Eu vou estudar da forma que eu poderia estudar, que era de 18 às 22 horas, no cursinho e também nos finais de semana. Muito importante eu te falar isso, que eu precisava estudar nos finais de semana, eu sacrifiquei finais de semana e eu decidi fazer essa prova. O que mais me assustou foi a concorrência. Tinham 27.739 candidatos para a mesma vaga que eu estava disputando. Se antes eu já imaginava que só gênio passava, agora eu tinha certeza absoluta que era simplesmente impossível de passar. Mas não foi. E eu fui aprovado em 5º lugar nesse concurso público e, sim, é claro, a felicidade foi muito grande. Depois de nomeado, eu tomei posse, eu acabei me mudando para uma cidade muito pequena perto da fronteira com a Bolívia. E nesse tempo a minha esposa ficou grávida. E eu tive que tomar uma decisão mais difícil ainda do que aquela de iniciar na vida dos concursos públicos, que foi pedir a minha exoneração. Eu pedi a minha exoneração, voltei a ficar com a minha esposa na cidade dela e foi realmente uma decisão difícil, porque depois que a gente estuda bastante e passa numa prova dessas, foi um sacrifício, foi difícil, mas eu consegui a aprovação e depois eu tive que pedir a exoneração. Só que qual foi a principal diferença entre a primeira vez que eu fui aprovado e nomeado para essa segunda vez que eu tinha pedido a exoneração, para essas próximas vezes, para as próximas provas? Eu já tinha um método de estudos que eu consegui validar por minha conta. Eu estudei dessa forma e eu passei na prova estudando dessa forma, com esses 5 passos que eu te falei já. Análise de edital, cronograma, resumos, revisões e resolução de questões, que eu vou te passar ainda nessa aula de hoje. Então, com esse método, eu fui fazendo outras provas e fui ganhando mais aprovações. Um desses concursos que eu fui aprovado foi o que eu estou atualmente no IBGE, passei em 2º lugar, já passei inclusive do estágio probatório, mas foi utilizando esse mesmo método de estudo. A partir daí, várias pessoas me pediram dicas, como que eu estava estudando, como que eu estava fazendo para ser aprovado nos concursos que eu estava conseguindo fazer as provas e passando.
Então, eu criei realmente esse método de estudos que eu vou te passar agora e eu comecei a transmitir esse método por meio de cursos online, por meio de consultorias e tem me dado bastante resultado. As pessoas que chegam até mim, falam que precisam de uma consultoria ou que fazem os cursos, falam que ajuda demais, que ajuda muito na hora de estudar. Por quê? Porque o conteúdo normalmente é muito grande e quando você tem um método de estudo, você consegue distribuir melhor, tanto no seu tempo, tanto a quantidade de matérias, quanto na própria efetividade, para você conseguir acertar mais questões na hora da prova, que é o objetivo. Quem acerta mais questões, passa. Então, esse método, realmente, eu utilizei desse método, fui aprovado, eu transmiti esse método para outras pessoas foram aprovadas, e nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu quero te passar ele novamente, e no final eu preciso te explicar por que eu estou passando ele dessa forma, tá bom? Então eu quero que você fique aqui comigo, eu quero que você assista esse restante de aula com o método, com esses 5 passos que eu coloquei de uma forma mais visual. Por favor, anote, papel e caneta na mão, mas você vai poder assistir esse vídeo outras vezes e eu quero falar com você por que eu estou te passando isso dessa forma. Primeiro passo, análise de edital. Conhecer o lugar onde se fará a guerra é a base de toda a estratégia. É com essa frase do Frederico II que eu quero começar esse passo da análise de edital. É um passo fundamental, muitas vezes esquecido. Diversas pessoas que fazem concursos públicos que eu já atendi deixaram de fazer análise de edital achando que não precisava, achando que não era fundamental. A análise de edital ela é uma assimilação inicial à prova. É o seu primeiro contato com o conteúdo que vai cair na prova. Você precisa ver o edital justamente por isso. Com a análise do seu edital, você tem uma tendência das questões que são cobradas. E aí, como consequência disso, você não estuda o que não cai. Edital passa a ser material de estudo. Como que você pode fazer a sua análise de edital? Busque na internet ou em outras fontes os editais dos concursos anteriores. Exemplo, site da própria banca ou sites especializados em concursos. Faça uma seleção de provas da banca do seu concurso. Anote numa folha ou numa planilha ou até mesmo no próprio edital os temas mais cobrados. Dessa forma, antes mesmo de qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de cronograma, você já sabe qual é a tendência da banca, qual é a forma que a banca cobra os conteúdos e quais são os conteúdos mais frequentemente cobrados. Segundo passo, cronograma. Não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Por que alguns conseguem produzir mais e outros não? Aí entra a parte da organização. Começar pelo cronograma é um erro. É um erro. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer uma análise do edital. Você tem que conhecer qual que é a sua prova para depois elaborar o cronograma. O cronograma deve ser feito de acordo com a sua realidade. Não adianta você querer colocar 10 horas de estudo diárias se você não tem esse tempo disponível. E não adianta colocar 2 horas de estudo quando você tem mais tempo disponível. Tem que ser de acordo com a sua realidade. E o cronograma ele tem que ser um plano semanal de estudos. Porque você consegue ajustar ele mais facilmente e consegue verificar qual que é o seu rendimento de forma mais fácil. E com o cronograma, você consegue priorizar as matérias mais importantes. Faça um cronograma que possa ser atualizado e ajustado uma vez por semana, para que seus horários de estudo fiquem ainda mais produtivos. Por que eu falo para fazer o plano semanal de estudos? Porque eu já vi diversas pessoas que fazem um plano anual, gastam muito tempo para fazer esse plano anual e logo na primeira ou segunda semana não conseguem cumprir e desistem do plano anual que fizeram. Perderam tempo 2 vezes para elaborar o plano e na hora de desistir do plano. Então, faça um plano semanal de estudos.
porque assim você consegue ser mais produtivo e consegue ajustar mais facilmente de acordo com a sua realidade. Como que você pode fazer esse cronograma? Isso é de forma bastante básica. Você pega todos os seus horários, distribui os horários que você já tem algum tipo de compromisso ou horários livres, e você pode ver. Esse era um cronograma que eu seguia quando eu estudava para concursos públicos. Eu trabalhava todos os dias, até por volta de 18 horas, que eu começava os meus estudos. E aí, eu começava a estudar as matérias. Então, como você pode ver, tem as 4 horas diárias de estudo e uma sacada muito importante. Revisão, comece revisões desde o seu primeiro dia de estudos. Então, você tem a capacidade, de acordo com a sua realidade, de estudar durante 4 horas por dia e algumas horas do final de semana, que você consegue revisar as matérias, fazer questões e ainda assim ter um certo tempo livre para você sem sacrificar completamente seu final de semana. Claro que, se você dedicar um pouco mais do que isso, melhor será a sua performance. Mas o objetivo aqui é te mostrar que é possível você estudar de forma regular e disciplinada durante 4 horas por dia. O segredo não está no número de horas, está na consistência do seu estudo diário. Você encontrou mais horários para estudar com dedicação no seu cronograma? Ótimo! Faça revisões dos seus resumos e faça questões. Aproveite todo o tempo que você puder. Fez um primeiro teste de cronograma e não deu certo? Ajuste o plano para a semana seguinte. A consistência e dedicação são mais importantes que o número de horas. Terceiro passo. Resumos. Simplifica que simplifica. O que acontece? O resumo é uma forma abreviada do conteúdo que você está vendo. E por ser uma forma abreviada, você tem facilidade de ver, você tem facilidade de estudar e pode estudar mais vezes aquele resumo. Os resumos têm 3 objetivos: diminuir o material de estudo, foco no que é principal e proporcionar tempo para as revisões. Existem diversos tipos de resumos. Resumo por palavra-chave, ficha resumo, mapas mentais, tabelas. Todas as formas de abreviar o seu conteúdo para ficar mais fácil o seu estudo e a sua revisão é um tipo de resumo. A transformação da matéria no resumo ajuda na memorização. Como que você pode fazer os seus resumos? Faça uma exposição abreviada do conteúdo. Otimização do tempo de estudo. Você pode ver um conteúdo mais vezes por ser menor a quantidade de páginas para ler. Um exemplo de resumo, a ficha resumo. São fichas ou folhas soltas que devem ser numeradas e, em cada uma, deve ser colocado o nome da matéria e o título do assunto. Somente um por ficha, para facilitar a organização. A ideia é fazer como se fosse uma propaganda, colocando as informações mais relevantes para lembrar o conteúdo. Esse é um exemplo de ficha resumo. Você coloca o título da matéria, Direito Constitucional, classificação da Constituição de 88, e o assunto dela, que é a classificação. E você coloca, de forma bastante simples, toda a classificação da Constituição. E aí, no canto direito, você coloca um número que facilita também na memorização quando você fizer seu estudo. Quarto passo, revisões. Você é o que você repetidamente faz. Excelência não é um evento, é um hábito. Bom, vamos falar das revisões.
O objetivo principal das revisões é a memorização. Quanto mais vezes você ver uma matéria ou o seu resumo, melhor. Mais fácil a matéria fica. São as conexões neurais e a plasticidade neural. O que eu quero dizer com a plasticidade neural e as conexões neurais? A plasticidade neural é, de forma bastante simples, a sua capacidade de aprender coisas novas. Se você consegue aprender qualquer coisa nova, seja ela complexa ou uma coisa simples, são novas conexões neurais que se formam. Por quê? Por causa dessa plasticidade neural. A gente consegue literalmente modelar as conexões neurais. Revisões. Desde o primeiro dia de estudos. Quanto mais vezes você ver sua matéria, mais conexões neurais se formam e se fortalecem, fazendo com que você tenha facilmente acesso à informação na sua memória. E com seus resumos, você pode ver um número de vezes maior durante as suas revisões. Essa é a curva do esquecimento, que demonstra quando você aprende alguma coisa durante um dia, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, você perde a retenção desse conteúdo. E com as revisões, você consegue reter mais facilmente o conteúdo durante muito mais tempo. Falo para todos os meus alunos, incluam revisões todos os dias no seu cronograma. Com isso, minimiza a curva do esquecimento e mantém o conteúdo fácil de ser lembrado. O ideal é ver uma matéria por volta de 5 vezes até a prova. Da publicação do edital até a prova, são aproximadamente 12 semanas. Totalmente possível de você ver uma matéria por 5 vezes. Mas isso ninguém nunca te contou. Quinto passo. Resolução de questões. O sucesso exige mais. Resolução de questões nada mais é do que a sua prática antes da prova. Você tem que fazer bastante questão, bastante simulado. Se sua prova cai em questões abertas, você tem que escrever bastante. É extremamente importante. O sucesso exige mais. Você precisa fazer muitas provas antes de fazer o seu concurso de verdade, antes de fazer a sua prova oficialmente. Quando você está fazendo muitas provas, muitas questões, muitos simulados antes da prova do seu concurso público, você consegue mensurar a sua evolução. Aquilo que não é medido, o que não é medido não é gerenciado. Você precisa conseguir mensurar como que está a evolução do seu concurso e nada melhor do que fazendo as questões e sabendo exatamente quantos pontos você fez. Super importante, as questões se repetem nas provas. Quanto mais questões ligadas aos seus concursos públicos, quanto mais questões ligadas ao seu concurso público, quanto mais questões ligadas ao seu concurso você resolver, melhor. Tenha um sistema de métrica de acertos para mensurar a sua evolução. A partir daí, é só esperar a prova para ser aprovado. Esse é um sistema de métrica de acertos que eu passo para todos os meus alunos. Você tem, no lado esquerdo, todas as matérias, e a cada semana você faz um número determinado de questões e marca qual é o seu percentual de acertos. Dessa forma, você consegue mensurar a sua evolução. Com essa métrica de acertos, você sabe exatamente onde precisa melhorar. Questões se repetem nas provas, assim como na análise de edital. Na resolução de questões, você conhece melhor o que irá enfrentar. Esses são os 5 passos para que você consiga ser rapidamente aprovado no seu concurso. Bom, agora você já assistiu essa aula curta dos 5 passos para passar no concurso público. O que acontece? Primeiro ponto, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, dia 2 de janeiro de 2020,
Eu não estou apenas com uma filha, mas estou com mais 2 filhos gêmeos de 6 meses de idade. Então, para mim, é realmente mais complicado de produzir cada vez mais conteúdo para você. Eu já estou entregando esse método, pelo menos essa pequena parte do método, e eventualmente eu vou gravar mais aulas pontuais e objetivas, de forma bastante técnica para você ter rápida aplicação, tá bom? Além disso, disponibilizo também uma apostila completa, gratuita para você, para que você consiga também, por conta própria, com essa apostila, fazer alguns exercícios mais voltados para coaching, para a sua parte mais comportamental, como também dentro do método da parte técnica, análise de edital, cronograma, resumos, revisões e resolução de questões. Então tem também essa apostila completa que eu quero disponibilizar para você. Dito isso, eu te faço um convite para participar do curso online da Trilha da Aprovação. Esse curso não foi lançado, esse curso está sendo realmente uma novidade. Eu estou regravando todo esse material para deixar da forma mais concisa, objetiva e prática para você, e num valor que eu acredito que seja bastante acessível. Esse valor é R$ 49,00 e você pode acessar clicando no link aqui embaixo. E você pode inclusive parcelar esse valor em 5 vezes no cartão de crédito. Então eu acredito que vale a pena. Dentro do curso você vai ver mais vídeos e eu quero fazer ele de forma bastante objetiva para você. Eu quero que seja bastante prático, de rápida aplicação. Mas lá você vai ter todas as apresentações em PowerPoint, todas as apresentações, todas as planilhas e tabelas para auxiliar você na hora de você aplicar nos seus estudos. Então esse valor vai ser realmente só por um tempo determinado, tá bom? E eu acho que vale muito a pena para você, porque se você está estudando, se você está querendo um cargo, é um valor bastante baixo para que você tenha esse método para o resto da sua vida. E eu espero de verdade que cada vez mais eu consiga contribuir para você, para a sua aprovação. Então eu te espero agora do lado de dentro da trilha da aprovação e até mais.